E ele não vai poder estar aqui. Pediu para que eu continuasse a série de mensagens que ele começou na quarta passada. E enfim, vamos refletir um pouco mais sobre esse tema. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 2. A série de mensagens que nós estamos falando tem por título Por um Sentido para a Vida. Deixa sua Bíblia aí aberta, Eclesiastes capítulo 2. Agora presta atenção. Contam que antigamente os monges na Idade Média se cumprimentavam com uma expressão latina conhecida como memento mores. E memento mores quer dizer, mais ou menos, traduzido para o português, lembre-se, você morrerá. Imagina os monges acordando de manhã e memento mores. Que coisa boa. Memento mores quer dizer, lembre-se da morte ou lembre-se você morrerá. E os outros monges respondiam carpe diem, que essa é uma expressão mais conhecida por nós como aproveite o dia, desfrute o momento, ou até alguns arriscam dizer que faça valer a pena a vida. E a intenção dos monges era dizer que a vida era breve, era dizer que o tempo passava rápido demais, era lembrar de que nós somos seres finitos, que a brevidade da vida é uma angústia existencial. Memento mores é trazer a memória da pessoa que vive, de que ela não viverá para sempre, e que ela precisa passar pela vida tendo um sentido de existir. Memento mores está carregado de um convite a pensar sobre a existência e a viver com sentido a vida. Carpe diem é aproveite a existência, aproveite a vida, aproveite o dia. E essa é uma expressão que mostra para a gente o quão a vida passa rápido, o quanto os nossos dias são neblina. Essa é a expressão que Tiago, no capítulo 4, versículo 14, usa. Nós somos como uma neblina que logo se dissipa. Tudo passa rápido demais. É um sopro. Eclesiastes usa uma expressão que seria traduzida do hebraico para o português como bafo. É algo, um vento quente que surge e vai embora rápido, que se dissipa. Essa é a existência humana. Você deve concordar comigo de que não faz muito tempo nós tínhamos o vinil, não é? Você provavelmente tinha um vinil do Roberto Carlos também. E as coisas vão passando, a tecnologia avançando, a gente já não dá conta. Os nossos dias são muito acelerados, tudo passa muito rápido. Mário Quintana disse certa vez uma poesia que a vida é como um dever que levamos para fazer em casa. Quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê já acabou o ano, quando se vê perdemos o amor da nossa vida, quando se vê passaram-se 50 anos. É assim, rápido. E a vida não pode ser vivida sem que possamos refletir por que vivemos. A brevidade da vida, acima de tudo, nos convida a refletir sobre ela. É por isso que os filósofos se ocupavam tanto em qual é o sentido da vida. Por que vivemos? Você já parou para pensar de que tem muita gente no automático? Come, trabalha, dorme, descansa, recupera as forças para depois trabalhar, para poder comprar comida,
para depois dormir. E é um ciclo: comer, trabalhar, dormir, trabalhar, comer. Vez por outra a gente encaixa um lazer para anestesiar o nosso cansaço. E aí começa tudo de novo: trabalho, cama, mesa. Faz sentido? Aliás, qual o sentido disso tudo? Por que estamos aqui? Para que viemos? Qual é o sentido da existência? Albert Camus, um filósofo francês, pensando a respeito disso, chegou à conclusão de que o suicídio é a única questão filosófica que deveria ser considerada. Segundo ele, todo homem deveria se perguntar se vale a pena seguir vivendo ou não. O suicídio é a única questão filosófica a ser de fato considerada, disse o filósofo. Mas a gente não pensa, a gente vai vivendo. Tempus fugit, o relógio não para. E a gente vai, como uma pilha no sistema, como disse Martorelli, como parte dessa engrenagem. Até que você se percebe velho, doente. Até que você se dá conta de que já não tem mais força nem vigor. Eclesiastes, ele diz: antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele começa a descrever a velhice como sendo um período já de profunda canseira, enfado, fadiga, onde já não há muito o que se fazer. Blaise Pascal disse que todas as pessoas buscam a felicidade. E felicidade nada mais é do que você encontrar um sentido para existir. Não há exceção para isso, disse Blaise Pascal. Sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. Todos querem ser felizes. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo dos que se enforcam. Todo mundo quer achar esse sentido, todo mundo quer ser feliz. E todo mundo acha e tenta encontrar um caminho para que isso aconteça na vida. Viktor Frankl é uma das pessoas que iniciou a terceira psicologia de Viena, um judeu, médico, vai para um campo de concentração nazista, foi preso ali, e lá dentro ele começa a observar e criar a sua tese, que mais tarde veio a ser chamada de logoterapia. E a tese dele consistia em responder uma pergunta: qual é o sentido da vida? E a questão era simples: como que pessoas em profundo sofrimento, que haviam perdido tudo, família, finanças, até a própria dignidade, vivendo em condições subhumanas, ainda desejavam viver, muitas vezes. E aí, Viktor Frankl começa a olhar essas cenas e dizer assim: olha, essas pessoas que querem viver, elas estão achando sentido ainda para a vida. Mesmo dentro de um campo de concentração, onde já não havia mais por que existir, muitos sabiam que iriam virar sabonete. Muitos outros sabiam que iam entrar dentro daquelas fornalhas e não voltariam mais. Você já deve ter assistido ou lido algum livro sobre isso. E aí Viktor Frankl, ele começa a observar o comportamento das pessoas e perguntar por que essa pessoa, mesmo em tão intenso sofrimento, ainda deseja a vida. E ele chega à conclusão de que aquela pessoa deseja a vida porque ainda há um sentido para a vida. Mais tarde ele escreve um outro livro, cujo título, se eu não me engano, é Deus Inconsciente. E ele aprofunda um pouco mais a sua tese e a sua reflexão acerca do tema. Eclesiastes, o livro que você tem aí em suas mãos,
foi escrito por Salomão, a grande maioria dos teólogos concordam com essa afirmação. E Salomão escreve 3 livros. Salomão escreve Cânticos de Salomão, que é uma literatura conhecida por algumas pessoas como literatura erótica. É um cara que está na flor da idade, um jovem que está vivendo as suas paixões, registra isso, faz poesia, desfruta da beleza de relacionar-se com uma outra pessoa, descreve poeticamente o que eles faziam, cheio de detalhes. Esse é Cântico dos Cânticos. Depois ele escreve um outro livro, Provérbios. Provérbios já é fruto de uma reflexão amadurecida de um homem mais velho e maduro, um homem que já viveu boa parte da vida, que começa agora a pegar e selecionar as sabedorias do povo e as sabedorias que ele mesmo tinha registrado, e vai fazendo isso uma compilação e chega a Provérbios. O tempo passa e ele escreve Eclesiastes. Já é um velho, em busca do sentido da vida e fazendo uma reflexão filosófica acerca do existir humano. É uma pessoa que viu a vida passar, que aproveitou de várias formas, mas ainda não consegue responder para si por que vivemos, onde está a verdadeira alegria, onde o coração humano acha total satisfação. A psicologia é unânime em dizer que nós somos seres faltantes. Sempre há uma coisa em nós que precisa ser preenchida, há um vazio existencial inexplicável no homem. E Eclesiastes registra esse livro, que é conhecido por ser uma reflexão filosófica de um senhor que decidiu pesquisar um pouco mais acerca do sentido da vida. O capítulo 2, que nós vamos ler agora, é um capítulo que narra a experiência do pesquisador da existência. Salomão começa a narrar o que ele fez para experimentar a vida, para desvendar os mistérios, para empiricamente descobrir qual é o sentido da existência. E ele começa a narrar esse texto para nós, de profunda riqueza, e vamos entender o que Salomão aprendeu nessa aventura dele. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada serve. Olha bem para mim aqui. Ele falou assim: olha, eu acho que a vida está em a gente se soltar, está em a gente desfrutar, está em a gente entrar num galo da madrugada, de madrugada, e sair de noite. Está em a gente descer as ladeiras de Olinda, e se jogar nas nossas festas, na alegria descomprometida de qualquer barzinho. Vamos curtir, comamos, bebamos, amanhã a gente está morto mesmo. E é isso que ele faz. Decidi me dar a alegria e experimentá-la, e ele vai nessa aventura. E aí Salomão faz o que você possa imaginar que ele poderia fazer. Ele era rei, tinha todas as possibilidades de um rei, experimenta toda a alegria que podia, e depois ele diz: mas isso também se revelou inútil. Concluí que o riso é loucura, de nada serve, passa. Todo carnaval tem seu fim. Não perdura na alma a alegria descomprometida. Essa é a conclusão de Salomão. E aí depois ele diz, versículo 3: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu,
nos poucos dias da vida humana. Olha só, Salomão disse assim: se a gente tem poucos dias na terra, se a vida é breve, eu quero saber o que vale a pena debaixo do céu. O que debaixo do sol a gente pode aproveitar realmente de bom? Qual é o sentido da nossa existência? E aí ele diz: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Quer saber? Eu quero tomar todas. Vou beber. A loura, a morena, a branquinha. Ele vai bebendo, experimentando tudo. Ele decide ir mais além do que a alegria descomprometida. Ele decide alterar a consciência e experimentar estados onde ele imagina que há um sentido e um proveito para aquilo. Eu tenho trabalhado ultimamente numa clínica de recuperação e eu vejo esse movimento que Salomão fez acontecendo o tempo inteiro, diariamente, com muitos e muitos jovens e até senhores. Hoje eu atendi um senhor de 69 anos de idade, que ainda procura o sentido da vida no copo. Quem bebe geralmente passa por 3 estágios, não necessariamente pelos 3. Estágios que eu diria estágios animais. Um dos estados é o macaco. É o cara que fica brincalhão, é o cara que faz todo mundo rir, ele se solta, ele deixa a vergonha de lado, ele fica leve, ele gosta mesmo de chamar atenção. Alguns passam pelo estado do leão, ficam bravos, se sentem mais homens, corajosos. Não olhe para mim feio ou atravessado, porque eu vou lhe encarar. Outros entram no estado do porco, vomitam em si mesmos, se urinam, largam-se as esquinas, esquecem do banho, se jogam no chão, perdem o pudor. Muitas dessas pessoas começam a ficar adoecidas. E a pergunta é: por que uma pessoa entra numa dependência química? Essa pessoa está cheirando pó porque quer achar o sentido da vida. Ela vai comprar uma pedra de crack 4 horas dentro da favela porque ela quer sentir o prazer de viver e sentir que a vida vale a pena. Aí ela vai. O cara é capaz de estranhar os próprios pais, capaz de abandonar a família e se entregar nesse projeto, cujo objetivo é alterar a consciência para achar o prazer que lhe faça sentir que vive. Aí Salomão diz: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. É isso que as pessoas querem quando elas entram nesse caminho da bebida, das drogas, alterando a sua consciência. Parece que Salomão não ficou satisfeito, ele segue adiante. Versículo 4, ele diz: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Olha só, Salomão disse: se na alegria descomprometida eu não achei o sentido que eu queria para a vida, não descobri por que vale a pena viver debaixo do sol, se na bebida a única coisa que eu consegui foi uma ressaca desgraçada no outro dia, quer saber? Eu vou trabalhar, eu vou empreender grandes projetos, eu vou marcar meu nome na história, as pessoas vão olhar e vão dizer: os jardins de Salomão. Olha que jardim suspenso, foi Salomão. Olha essa construção, isso aqui foi Salomão.
Ele disse, se eu não achei até agora, talvez se eu entrar num projeto que perpetue o meu nome na existência, eu tenho um orgulho depois de dizer, foi eu que fiz, eu que construí, eu que iniciei, consegui sozinho, é meu, tem meu nome, vale a pena viver debaixo do sol. Eu conheço pessoas o tempo inteiro que estão nesse projeto de busca da existência da vida. São pessoas que trabalham de domingo a domingo, são pessoas que têm uma dificuldade enorme de deixar o trabalho no trabalho e voltar para casa, são pessoas viciadas no trabalho, geralmente essas pessoas negligenciam sua família, os filhos querem os pais, mas eles só conseguem barganhar com mais dinheiro para o filho, uma hora o filho entende de que não é dinheiro, mas abraço do que ele precisa. São viciados em trabalho, querem sempre mais e mais e mais. Não sabem dizer não para um projeto novo. Salomão segue adiante, no versículo 7 diz, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Preste atenção. Salomão disse assim, olha, na alegria descomprometida eu não achei. Por que vale a pena viver debaixo do sol? Aí eu fui para a bebida. Eu fui para os estados de consciência alterada. Também não achei. Eu disse, agora eu preciso trabalhar, preciso marcar meu nome na história, vou empreender grandes projetos. Também não achou. Ele disse, eu quero acumular riqueza. Eu quero ter mais do que qualquer outro. Eu quero um dia descansar no pôr do sol e olhar e dizer, é meu, de onde os meus olhos podem ver, tudo meu. Eu quero uma conta gorda no banco, eu quero um carro importado, eu quero conforto, uma casa, um palácio, eu quero uma casa na praia, eu quero descansar, eu quero viver confortável. Eu quero no final da vida possuir muita coisa. Eu quero ter para dar para os meus filhos todos. Eu quero chegar no banco e o gerente me olhar diferente. Quero dar para os meus filhos o que os meus pais não me deram. E ele vai juntando e juntando e juntando e juntando e juntando. Aí depois ele diz, olha, eu preciso de mais. Aí ele diz, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Primeiro ele diz, eu vou nas artes, tragam para aqui o Djavan, botem Gilberto Gil para cantar no meu ouvido. Eu quero uma orquestra, quadros de Dalí e Picasso. Eu vou me lançar ao belo, a expressão mais refinada da alma, a arte. E ele vai, cantores e cantoras. Aí depois ele diz, eu quero outra coisa. Eu quero a delícia dos homens. Eu quero um harém, eu quero sexo. Eu quero transar e gozar o tempo inteiro. Eu quero todo tipo de mulher. Eu quero cantar o que disse o nosso poeta do samba. Já tive mulheres de todas as cores, de todas as raças, amores. Eu quero mulheres, eu quero viver todo tipo de orgia, eu quero experimentar. Os bacanais serão poucos para mim. Ele vai nessa. E ele entra com tudo nesse projeto. Eu queria que a gente desse um salto agora, se você depois quiser ler em casa, para o finalzinho do versículo 11, onde ele conclui a sua experiência existencial, sua pesquisa filosófica. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol.
Olha só. Olha bem para mim. Quem sabe você está fazendo o caminho que Salomão já fez. E a conclusão do sábio, do pregador, como a própria palavra Eclesiastes quer dizer, é de que é inútil. Se não fosse inútil, nós viveríamos de carnaval em carnaval. Se não fosse inútil, eu estaria nesse momento num bar, tomando todas, alterando minha consciência para experimentar a vida. Se não fosse inútil, nós nos lançaríamos em todo tipo de trabalho e projeto e construiríamos até nas estrelas. Se não fosse inútil, deveríamos mesmo era estar acumulando coisas. O problema é que eu vejo que os países mais ricos são os países que têm o maior índice de suicídio. Uma das pessoas mais ricas de Pernambuco mexia com medicamentos, dono de uma indústria enorme, se jogou do andar do seu prédio, se matou, com milhões na conta. Com milhões na conta. Ninguém explica um vazio da alma. Salomão disse, é inútil. É inútil. Sexo só vai te cansar e te fazer uma pessoa pervertida e adoecida. Não vale, é inútil. É inútil. Salomão diz no versículo 11, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ele olhou e disse, eu quero. É a sede da alma que faz muitas pessoas acharem caminhos autodestrutivos. No final ele conclui, é inútil. Você lembra do que tem em Eclesiastes capítulo 12? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12. Olha só, Salomão, depois de tanto pesquisar e pensar e experimentar a vida, ele conclui, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Lembra-te do teu Criador. O cara vive tudo, experimenta todos os caminhos e conclui seu livro dizendo, lembra-te do teu Criador. C.S. Lewis disse certa vez, somos criaturas divididas correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante, prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. O que C.S. Lewis quer dizer é que nós às vezes nos distraímos com tantas bobagens, procurando o sentido da vida nessas coisas, quando Deus tem uma coisa muito maior para nós. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agostinho diz uma coisa que eu acho bela, ele diz, fizeste-nos para ti, e nosso coração está inquieto, até encontrar descanso em ti. E ele continua dizendo, o homem não sai dos confins do próprio ser para se afundar no nada, como dizem os filósofos existenciais, mas sai de si para lançar-se em Deus, o qual é o único capaz de levar o homem à perfeita realização de si mesmo. É no trono da graça que a nossa alma se preenche, que deixamos de ser seres faltantes e passamos a dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faz falta. É Ele que nos satisfaz.
eu quero concluir dizendo 3 coisas, 3 afirmativas sobre o sentido da vida. A primeira delas é de que só Jesus nos satisfaz. Jesus decide passar em Samaria. Essa é uma coisa contraditória para um judeu, mas ele vai a caminho de Samaria. Se não bastasse quebrar esse paradigma cultural entre judeus e samaritanos, ele se aproxima de uma mulher e fala com ela em público, sob a luz do sol, sem preocupação de ordem moral alguma. E se não fosse bastante, ele pede para ela, me dá água. João, capítulo 4, versículo 13 e 14, você vai ver essa narrativa. Aí aquela mulher diz, como é que você me pede água? Você é judeu, eu sou samaritana, sou uma mulher, você é um homem. Você está passando dos limites. Aí Jesus dá, se você soubesse quem está pedindo água para você, você ia me pedir água. Essa água aí, que você está levando nesse balde, você vai beber e amanhã você volta. Mas a água que eu tenho para te dar mata a sede da alma e nunca mais você vai ter sede. Vai chamar teu marido, mulher. Aí quebrou ela todinha. Porque a mulher, ela tinha uma sede existencial tão grande que ela procurava a satisfação da alma nos braços dos homens. Ela já tinha tido 5 homens. E o que ela tinha atualmente não era dela. Até que ela encontrou o 7º homem, Jesus de Nazaré. Ele disse, acabou esse teu ciclo de tentar saciar a sede da alma nos braços dos homens. Vem agora para os meus braços e você vai sentir o que é preenchimento. Aí essa mulher volta e traz mais gente, porque alguém que fica preenchido com o Espírito Santo, com o Evangelho, não consegue guardar isso para si. Ela vai no vilarejo, volta com mais algumas pessoas e Jesus começa a preencher o vazio da alma de todo homem. Clarice Lispector disse numa poesia, tinha sede, talvez fosse apenas falta de vida. Estava vivendo menos do que podia e imaginava que sua sede pedisse inundações. Aquela mulher tinha sede de vida e achou a inundação da graça quando encontrou Jesus. Só Jesus preenche a sede da alma, o vazio existencial. Só Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você acerca do sentido da vida é de que Jesus nos trouxe à existência, nos chamou à vida com um propósito. Você não está aqui por acaso, você não é uma ponte entre o nada e o nada. Deus tem um propósito para você. Deus tem algo específico para você. Jesus uma vez falou para os seus discípulos, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades, dei fruto e que o vosso fruto permaneça. Jesus tem um propósito para a nossa vida. Sabe qual é o propósito de Jesus em nós? Nossa missão é sinalizar que o reino de Deus é chegado. Que o mundo olhe para nós e diga, eu vejo Jesus em você. Que possamos dar fruto, que a nossa fé possa se fazer visível. Sabe por que Jesus ordena para que aquela figueira que só tinha folhas e não tinha fruto, morra e seja queimada? Porque Jesus não valoriza a aparência, Jesus valoriza os frutos. Nós somos chamados com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Essa é uma canção antiga, vocês devem conhecer. Deus tem um plano para cada criatura. Eu creio nisso. A última coisa que eu quero dizer
é de que não somos daqui e não viemos para ficar. Não tem como a gente pensar no sentido da vida se encararmos a vida apenas como um fenômeno terreno. Se a gente achar que a nossa vida se resume a essas coisas aqui na terra, não nos resta mais nada a ser dito diante da morte. O que nos alimenta é a esperança do porvir. O que nos alimenta é a esperança que Jesus nos dá quando diz: eu irei para o Pai, prepararei uma morada e voltarei para buscar a minha noiva. Quase não falamos mais sobre céu. Vivemos tanto uma espiritualidade imediatista que não sobra espaço para falar. Ele voltará. Jesus nos prometeu: não somos daqui. Hebreus capítulo 11, versículo 13, usa uma expressão acerca dos heróis da fé, dizendo que eles eram como peregrinos. Peregrinos. Não somos daqui. Quem tem essa consciência de que não é daqui, não constrói castelos em cima de ponte. Você construiria, Marcão, um castelo belo em cima de uma ponte? Um lugar transitório. Jesus disse: não ajunteis para vós tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas amontoai tesouros no céu. O que Jesus diz é: a vida de vocês não é só isso aqui na terra, é céu para mim e para você. Irmãos, o evangelho começa aqui. Vida abundante começa aqui. Nossa caminhada com Jesus começa aqui. Mas se tudo isso se resumir a essa vida, seríamos os mais miseráveis dos animais. Um dia eu me encontrarei com o meu Senhor. Ninguém pode me roubar essa certeza. Eu sou cidadão dos céus. Uma vez um casal de missionários decidiu investir a sua vida inteira em missões. E foram para alguns lugares inóspitos na África e passaram 50 anos se dedicando aos pobres. E aí decidiram voltar. Entraram no navio de volta para casa e ficaram imaginando como vai ser a nossa recepção. 50 anos no campo missionário. Eles devem estar preparando uma super festa para nós. A igreja deve estar muito animada. Nossa, vai ser muito bom. E aí o navio começa a se aproximar do porto. E eles olham da janela e veem uma banda marcial tocando, muitos balões e muita gente reunida. Eles tinham viajado numa classe inferior e demorou um pouco para sair do navio. Mas quando eles saem, tal não foi a surpresa, viram os confetes no chão, os balões esvaziados, a banda já havia ido embora. E aquela frustração tomou conta daquele missionário que olhou para sua esposa e disse: onde está o seu Deus agora? Investimos 50 anos pregando a palavra de Deus, cuidando de gente, nos doamos ao máximo. E ele foi para casa questionando: que tipo de recepção é essa? Que decepção. E ele vai embora, sai, tentando esfriar a cabeça. Mas antes de sair, ele olha para a esposa e diz: pergunte ao seu Deus. Que Deus injusto é esse? Nenhuma honra sequer para nós. Aí ele vai, rebelde, depois volta com a cabeça um pouco mais fria. E aí a esposa dele olha e diz: meu amor,
eu conversei com Deus. E Ele disse que fique tranquilo, nós ainda não chegamos em casa. Nossa casa é lá na glória. Mas lá na glória, há uma festa esperando por nós. Você entende de que não há sentido para a vida se pensarmos só no hoje, só na vida terrena? Não faz mais sentido. Um dos documentos essenciais é o passaporte. E essa é a foto mais feia que eu tenho. Quando a gente vai sair do nosso país, do nosso território, deixamos de ser cidadãos desse local e precisamos ter uma referência. Eu já tive o privilégio de viajar e até morar fora. E esse documento tinha que andar comigo o tempo inteiro. Algumas vezes eu até tive que dizer, olha, eu sou de tal lugar. Eu sou cidadão, eu tenho uma pátria. A gente só esquece na vida cristã de que nós não somos daqui. Nós somos da morada celestial. Somos cidadãos da eternidade. Ele nos preparou moradas. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Não somos daqui. Temos um passaporte carimbado por Deus lá na eternidade, que está escrito: cidadão da Nova Jerusalém. Eu creio nisso. Isso me dá sentido para a vida. Foi isso que faltou em Platão, Sócrates, Nietzsche. E que Deus deu a graça de revelar a pequeninos como eu e como você. Tudo faz sentido se lembrarmos de que só Jesus nos satisfaz, de que Ele tem um propósito para as nossas vidas aqui hoje, e de que nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Jesus, eu te louvo, porque Tu é quem sacia a sede da nossa alma. Não permita que entremos em projetos como esse que entrou Salomão, de investir a nossa vida na alegria descomprometida, nos mecanismos de alteração da consciência. Tu nos chama para a consciência. Tu nos disseste, Senhor, que não deveríamos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. Dá, Senhor, que nós não esqueçamos de que é Teu todo o trabalho, e nosso trabalho é descansar em Ti. Logo, Senhor, não tem sentido passar uma vida inteira trabalhando e construindo castelos sobre pontes e amontoando riquezas onde a traça e a ferrugem corrói. Senhor, que possamos entender que o sexo foi uma dádiva que Tu nos deste para ser usado da melhor forma. É bênção entre um casal, é bom, mas esse não é o nosso fim, nem é isso que dá sentido para a nossa vida. Só Tu, Jesus, inexplicavelmente, pode nos dar essa água que matará a sede da alma. Nos lembra hoje, Senhor, de que nós fomos chamados para proclamar as boas novas, para sermos os que vão sinalizar o reino de Deus aqui na terra. E que possamos entender que somos peregrinos, forasteiros, estamos de passagem, somos cidadãos dos céus. Se entendermos isso hoje, viveremos com sentido,
Senhor, que a mensagem, o clamor que deixou Salomão ao final dessa tentativa de achar o sentido para a vida, possa estar em nós. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.